político e social do Brasil, da América Latina, que percorreu em muitos países, morou em vários lugares aqui da América. O Christopher também morou no Uruguai, tem uma ligação até hoje familiar lá no Uruguai. Aliás, todos os lugares têm uma ligação forte com o Uruguai, por conta do exílio, e com a Argentina também. E eu quero iniciar pelo Christopher Goulart. Christopher, como é que tu enxerga a relação entre o processo que levou ao suicídio do presidente Vargas, que foi ontem, e a campanha da legalidade que inicia hoje com a renúncia do presidente Jânio Quadros? Por favor, Christopher, a palavra é contigo. Tá bem, obrigado, Juliano, pelo convite, tá, desse bate-papo. Professor Matheus, também satisfação participar contigo, com todos os que agora aí nos acompanham aí através das redes. É um assunto muito relevante, até porque a data pede essa temática, né? Ontem, 24 de agosto, data do falecimento, data do suicídio do presidente Getúlio Vargas. E hoje, dia do soldado, 25 de agosto, o dia que Jânio Quadros renunciou, né? Acossado pelas forças ocultas que ele denunciava, acabou renunciando quando meu avô, o presidente João Goulart, se encontrava em missão oficial na China, mais precisamente não na China, mas num país próximo da China. Tá? Então, assim, essa relação ela é direta, tá, entre esses três momentos. Campanha da legalidade. Né? O país é Singapura. Tinha me fugido o nome do país. Meu avô estava em Singapura, ele tinha ido a uma missão oficial para a China, o primeiro líder latino-americano a abrir fronteiras comerciais, né, com o Oriente, foi recebido por Mao Tse-tung, né, e recebeu essa notícia no Hotel Raffles, tá? Lá estava o senador, junto a ele, o senador... se não me engano, era Ademar de Barros, era o governador do estado de São Paulo. Mas havia um senador que lhe passou essa notícia, né? Uma agência internacional comunicou ao meu avô, que estava no seu quarto, e ele passou a ter o conhecimento naquele mesmo momento. Né? Meu avô era um discípulo direto do presidente Vargas. Meu avô ingressou na política pelas mãos de Vargas, o presidente Vargas, que era amigo pessoal do coronel Vicente, meu bisavô, e viu em Jango, eles tinham uma diferença de idade muito grande, né, gerações diferentes, e viu em Jango a representação da renovação na política. Né. Getúlio Vargas, que já tinha lá 74 anos, meu avô, quando se aproximou dele, se aproximou no alto exílio do presidente Vargas, lá em 1945, seu alto exílio no Itu, né. E, a partir dali, eles têm uma aproximação, né? E o Jango começa, inclusive, a articular, né, através da campanha Ele Voltará, né, através dessa campanha, o Jango passa a articular a volta do presidente Getúlio Vargas, né, dessa vez pelas vias democráticas. Antes disso, meu avô foi, em 47, deputado estadual. Em 1950, que se elege deputado federal, juntamente com a eleição, né, do presidente Vargas. E realmente o Jango era explícito para todo o Brasil que ele, de fato, era a linhagem direta, né, do segmento desse legado de Vargas, por escolha do próprio presidente Vargas. Né? A gente sempre tem que lembrar que falar em Vargas representa também falar sobre toda uma cadeia sequencial, né, que corta a história, que começa lá no final do século XIX, né, o positivismo de Augusto Conte, passa ali por Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, né, Getúlio Vargas, que naquele momento, então, lá nas primeiras décadas, né, do século XX, foi presidente, né, do Rio Grande do Sul, né, em tempos que tínhamos outras denominações, né, parte para a Revolução de 30, né, tudo isso tem a ver com esse assunto que nós falamos. Né, 54 foi uma tentativa, né, de dar um golpe,
porque o atentado da Rua Toneleiro nada mais era, né, do que uma perseguição implacável, né, que as forças, as velhas forças e as mesmas forças que representam, né, um segmento fascista na direita mais a direita mais reacionária que nós temos, né, e que continua ainda hoje, né, de alguma forma se apresentando, lá era representado pelo Carlos Lacerda, né, o Corvo, né, o dono da Tribuna da Imprensa, do jornal Tribuna da Imprensa. E esse atentado deflagrado, onde tinha ali um envolvimento, né, do Gregório Fortunato, que era um ajudante, né, de ordens do presidente Getúlio Vargas, onde restou assassinado o major, né, que estava juntamente ao Carlos Lacerda. Então aquilo deflagrou um processo. Major Vaz. Aquilo deflagrou um processo que certamente a República do Galeão, né, assim foi conhecido, aplicaria um golpe de Estado no presidente Getúlio Vargas. E aí o presidente Getúlio Vargas entra na história, né, porque homem de causa que era, não se sujeitaria a terminar a vida de uma forma a ser conivente com atitudes mesquinhas, né, dessa mesma direita reacionária, que nada mais representa do que os interesses das multinacionais, aqueles contrariados com a lei de remessa de lucro, aqueles contrariados com a Eletrobras, aqueles contrariados com a Petrobras, são as velhas aves de rapina que o presidente Vargas denuncia, né, naquela carta que ele fala: fiz-me chefe de uma revolução e venci. Eu gosto muito dessa frase, sabe, Juliano, sabe, professor? Que poucos no Brasil, eu acho que só ele pode dizer, ou muito poucos podem dizer, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Né? E aí depois, claro, denuncia toda a perseguição, aumento do salário mínimo que foi concedido pelo meu avô quando foi ministro do Trabalho, né? Concedeu um salário de 100%, sendo ministro do Trabalho. Então, esse suicídio do presidente Vargas, para mim, a carta testamento, eu quero deixar bem claro, fico muito à vontade em falar nesse assunto, porque, sinceramente, eu me sinto como se estivesse jogando num estádio dentro da minha casa, no meu time local, porque eu venho dessa luta, sabe? Eu venho disso, né? Essa carta é o maior documento público mais importante da história do Brasil. Eu costumo dizer para os meus companheiros trabalhistas que o primeiro documento, de tantos documentos interessantes que nós temos que ouvir, mas para entender o trabalhismo, para entender o que o trabalhismo propõe, contra quem ou a quem ele contraria, o primeiro documento é a Carta Testamento. Tem outro. Aí, a partir da Carta Testamento, bom, aí segue uma vasta literatura que existe nesse assunto, né? E o golpe de 64, né? E nós estamos agora falando na campanha da legalidade. Eu estou falando 54 porque ontem foi a data do suicídio, mas a proposta hoje é legalidade. Mas que tem relação com tudo isso, né? Foi ali os três, quando meu avô estava lá em Singapura, em missão oficial na China. Jânio Quadros, então, ele faz uma jogada ensaiada, imaginando que o Brasil não permitiria, ou que essas forças reacionárias não permitiriam a posse do presidente João Goulart, né? Ali começaram a atuar imediatamente, no 25 de agosto, na renúncia, os três ministros militares, Grum Moss, Silvio Reck e Odílio Denis, eram os três ministros militares, mais conhecidos também como os três patetas na história do Brasil, e eles, no primeiro momento, lançaram um manifesto dizendo que eram contrários à posse constitucional e legítima do presidente João Goulart, e aí com aquela velha cantilena do comunismo, que Jango representava o comunismo, e que, né, aquela velha cantilena que a gente conhece, sendo que naquele momento havia um dado diferencial. O Jango meu avô tinha sido eleito pelo voto direto. Então, ele teria mais legitimidade, inclusive, do que os vices que hoje se elegem juntos numa chapa, né? Ele tinha sido eleito, em 55, ele foi eleito com mais votos que o próprio Juscelino, e depois se reelegeu, né, na chapa de Jânio Quadros. Então, a partir daí surge a cadeia da legalidade, né? Leonel Brizola entra para a história, né, no seu maior momento, certamente, sem dúvida, o líder
que se consagra ali como um líder de massas, né, levanta o Estado do Rio Grande do Sul em função da campanha da legalidade, que nada mais era do que a mobilização popular para que seja cumprida a Constituição de 1947. Né? Nada mais era do que uma resposta a um golpismo que já se ensaiava ali em 1961. E aí, o presidente João Goulart faz uma viagem minuciosa entre 25 de agosto e 7 de setembro, olha a data simbólica que o presidente João Goulart assume, 7 de setembro, né? Dia da independência do Brasil. Nesse ínterim, o Estado do Rio Grande do Sul se levanta, né? Aí tem toda aquela sequência que certamente agora dita essas primeiras palavras, essa introdução, joga a bola aí para o professor Matheus Fiorentini. Bem, eu quero saudar aquele da federação, o registro histórico de quem teve os relatos da família, da tua avó, do teu pai, dos familiares todos, né, de amigos que conviveram naquele período, e tu é uma fonte viva dessa história, e tu é a continuação dessa luta trabalhista nacionalista. Eu quero registrar aqui esse livro, que é muito importante, do professor Luiz Bandeira, que trata das fundações sociais do Brasil de 1961 a 1964. Talvez seja um trabalho mais completo que nós temos sobre esse período da história do Brasil. O Luiz Bandeira escrevia de uma forma muito agradável, quase jornalística, assim, falando, e a civilização brasileira é um excelente livro. Mas eu queria registrar também que o Christopher é pré-candidato a prefeito de São Borja. O professor não tem disposição para qualquer prefeito de São Borja. E se depender da minha vontade, do meu posicionamento, ele tem todas as condições para ser candidato e ser eleito prefeito de São Borja. Seria um resgate extraordinário. O Goulart se tornar prefeito da cidade. Tenho certeza que tem todas as condições para ser um excelente candidato e construir um programa que possa desenvolver a cidade. Eu queria ouvir do professor Matheus, do Xuxa, ele pudesse falar para nós aqui um pouquinho sobre o que significou a campanha da legalidade para as forças populares que visualizam estudantes, operários, brigadianos, trabalhadores, intelectuais, enfim, e fica à vontade também para comentar sobre esse processo do suicídio de Vargas, né, do golpismo, que é o mesmo golpismo que deu a Dilma, não podemos esquecer disso. Esses filhotes da ditadura, esses filhotes da ditadura golpistas estão por aí e estão governando o país. Verdade, e não tem como separar o contexto no qual nós estamos vivendo, né? Eu acho que desse processo, porque durante muito tempo, né, se vem tentando acabar com a era Vargas, né? No final da ditadura militar já se falava em fim da era Vargas. O Fernando Henrique Cardoso se elegeu falando em acabar com a era Vargas, né? E agora com Temer e Bolsonaro, essas propostas de reforma trabalhistas, os ataques à Petrobras, nos colocam ainda sobre esse guarda-chuva das estruturas do varguismo, né, do trabalhismo aqui no Brasil. Mas é inseparável pensar essa trajetória brasileira desconectada disso, né? Sem contar que, por exemplo, a Dilma, que foi a presidenta deposta, tem a sua origem, sua tradição militante oriunda do PDT, né? Especialmente da relação dela com o próprio Brizola, né? E se você for olhar, inclusive, nos pormenores, a Dilma tinha uma pauta mais desenvolvimentista do que o próprio Lula, né? E esse contexto dos próprios governos Lula e dos governos da Dilma fizeram com que muitos pesquisadores, como o André Singer, por exemplo, falar que o lulismo seria uma aproximação do petismo fundado nos anos 80 com o trabalhismo, né? Ou com esse desenvolvimentismo. Ou levaram o professor Armando Boito, lá da Unicamp, a falar em neodesenvolvimentismo. Ou intelectuais internacionais, como Boaventura de Souza Santos, que disse que o governo caracterizou os governos Lula como uma
social-democracia de transferência de renda, que garantiu direitos individuais, mas acabou não garantindo direitos de cidadania universais, como a social-democracia europeia. Essa é a opinião do Boaventura. Mas veja que nós ainda estamos discutindo isso, né? Não à toa essa live está acontecendo hoje também, né? Porque nós ainda estamos discutindo as estruturas do varguismo, as estruturas do trabalhismo no Brasil. E é inseparável, né, quando eu falar da campanha da legalidade, dessa trajetória do Brasil republicano. O Christopher falou muito bem. O Vargas, ele tem toda a trajetória política dele construída na consolidação da República Brasileira, né? Toda a influência da Revolução Federalista, da própria campanha abolicionista, a influência do pai, seu Manuel Vargas, que se envolveu na campanha abolicionista e republicana também, né? E que influenciou o pensamento do Vargas, até passando pelo positivismo, como tu bem falou, mas chegando ao final desse período da República Velha, conseguindo criar uma chapa de unidade no Rio Grande do Sul. Talvez o lugar onde a República tenha sido mais conflituosa, esse processo de consolidação da República, o Vargas se torna governador do Rio Grande do Sul, unindo os republicanos e os antigos federalistas, né? Agora, naquele momento, no Partido Libertador. Então, esse é um contexto exatamente de consolidação da República e também de construção do Brasil capitalista, como a gente conhece. E esse processo forjou as grandes linhas políticas, digamos assim, as grandes correntes políticas do século XX. O udenismo de um lado, o trabalhismo do outro, né, e o próprio movimento comunista no meio desse processo aí, né, constituíram as principais correntes de pensamento da política brasileira, talvez até hoje. Não é à toa que a gente ainda fala em udenismo em 2020, né? Então, o udenismo e o desenvolvimentismo sempre foram correntes que marcaram e polarizaram a política brasileira, né? Então, a campanha da legalidade, ela acontece no momento de ápice desse desenvolvimento capitalista do Brasil. No Brasil tinha recém-criado Brasília, o marco também, né, Juliano? Nesse ano, Brasília completa 60 anos de fundação, são 55 anos da posse do JK, que também revela esse processo de escalada conservadora que levou ao golpe de 64. Né? Ou seja, a tentativa de desestabilização política em 46, que decorre com a saída do Vargas da presidência, e o próprio Vargas promovendo a abertura democrática, né? E a criação dessa institucionalidade política do século XX, a criação do PTB e da UDN em 46, né? Durante a Constituinte, marca as disputas até 64. Né? Então, a gente pode dizer que já em 50 tem uma tentativa, uma esperança da UDN de vencer as eleições. Lembra? O candidato da UDN era o brigadeiro Eduardo Gomes, que participou da campanha do tenentismo e se candidatou com o slogan: vote no brigadeiro, ele é bonito e é solteiro. Né? E tomou um laço do Brizola, perdeu com o Brizola sem sair, com o Vargas sem sair da fazenda, né? E o suicídio do Vargas em 54 foi talvez um dos maiores gestos políticos da história do Brasil, né? Que é o cara, com a sua morte, virar o jogo político e adiar esse golpe em 10 anos, né? Adiar o golpe em 10 anos. Só que essa tentativa, esse processo de escalada conservadora, tem um momento importante no JK. Lembrem, né? Se não pode ser eleito, se eleito não pode assumir, se assumir não pode governar. Era essa a campanha contra o JK, né? E essa direita brasileira, representada pela UDN, do Carlos Lacerda, consegue eleger um presidente só em 1960, e um presidente também mais controverso impossível, que foi o Jânio, né? Então, a campanha da legalidade acontece num processo de escalada conservadora e, ao mesmo tempo, de acirramento dos debates, né? Esses 20 anos de democracia que o Brasil viveu aí, de 46 até 64, foi um período de ápice das lutas sociais, das ligas camponesas, da União Nacional dos Estudantes, reivindicando a campanha do petróleo é nosso, ou reivindicando a própria legalidade e a campanha da reforma universitária, né, durante as reformas de base. Então, acontece também no ápice de escalar, de tensão social
de ampla mobilização democrática da sociedade brasileira, de um pico de desenvolvimento capitalista do Brasil, no ápice do seu desenvolvimento capitalista, né? Com índices de crescimento chineses, poderia dizer, inclusive, o Brasil não era qualquer país em 1965, né? Era um país desenvolvido, era um país plenamente capitalista. E era um período também de desenvolvimento de ideias, de propostas, de projetos para o desenvolvimento do Brasil, né? É um período que surge a CEPAL, o pensamento de Celso Furtado, e a ideia de um desenvolvimento independente do Brasil, né? Construir um capitalismo nacional, independente, autônomo no nosso país. Então, eu acho que, bom, fora outros fatores, a Revolução Cubana, a Guerra Fria, né? Todo esse contexto fizeram com que a campanha da legalidade acontecesse num momento de grande acirramento político, seja de escalada desse golpismo da UDN, de grande tensão e mobilização social e de ápice de desenvolvimento capitalista do Brasil, né? Então, acho que ela acontece num momento muito especial da história brasileira, né? Muito bem, Xuxa. Está muito afiado. Aqui, o natural está um escasso falando baixo aí. E eu queria registrar aqui alguns companheiros que estão acompanhando aqui. Valério Caçafuz, Baixo, a Núbia Dutra, a professora Carla Simone, Alex de São Borja, da Terra, Chão, Escola, Ana Paz, vereador Alex Necker, Teresa da Silva, e a minha querida Roberta Bispo. Eu queria que você comentasse a opinião. O que levou a campanha da legalidade a ter sucesso? Como é que o pessoal conseguiu garantir esse efeito aí, unindo o grande torno dessa maneira? Juliano, eu confesso que eu não ouvi precisamente a pergunta em função do áudio, mas eu compreendi que seria algo a respeito do que levou a campanha da legalidade a ter o sucesso que teve. Isso. Correto? Tá. Eu acredito que a mobilização popular foi determinante, né? Ali houveram vários fatores, né? Um fator de influência, inclusive, da própria encampação da responsabilidade dos meios de comunicação, da imprensa, né, como um todo. Na verdade, a imprensa foi tomada, né, pelas forças ditatoriais naquela época, num primeiro momento, ficando só a Rádio Guaíba, né, à disposição, porque foi exatamente a única rádio que não propagou, não declarou um manifesto que havia. Isso, Juremir Machado fala muito bem isso nesse livro, Vozes da Legalidade. Então, o governador Brizola, ele solicitou, encampou a Rádio Guaíba, e essa força, né, e aqueles que acompanhavam, os profissionais da imprensa, eu tive a oportunidade de conhecer muitos desses que naquela época atuaram diretamente, inclusive hoje mesmo, né, temos a oportunidade de compartilhar pessoas que estiveram, né, presentes naquele movimento, que são aí, né, pessoas com as quais nós temos muitos motivos para adquirir inspiração. Cito como exemplo Carlos Bastos, por exemplo, né? Enfim, seriam muitos nomes, né, a ser lembrado. Mas, ciente de que aquela era uma causa justa, a população do Rio Grande do Sul, através da mobilização do Brizola, num primeiro momento, encontra uma resistência no Terceiro Exército, que era liderado ali pelo general Machado Lopes, né, que, num primeiro momento, se manifestou favorável a toda aquela onda golpista de não deixar que o presidente João Goulart assuma. Ou, se não foi favorável, ele não se manifestou o contrário, né? De modo que havia essa desconfiança. Afinal de contas, se por um lado o governador Brizola contava, né, com a brigada militar, contava com a população, e aí tem toda aquela narrativa de distribuição de armas para a população que se engajou naquilo, né? De outro lado, né, não era possível desconsiderar as forças do Terceiro Exército, comandadas pelo general Machado Lopes. Então, em um determinado momento,
existe um encontro entre ambos, isso narrado em livros, em filmes, né? Um encontro do governador Brizola e o general Machado Lopes, onde o general Machado Lopes ele comunica oficialmente que adere à campanha da legalidade. Então, aí a coisa, né, começa a ter um volume um pouco maior. Nós não podemos esquecer das ameaças de bombardeio que o Palácio Piratini sofria naquele momento, né, pelas forças golpistas, né, que queriam calar a voz do Brizola, mas a coisa foi tomando uma dimensão tão grande e foi extrapolando as fronteiras do Rio Grande do Sul, né, foi sendo tomado conta aí de outros estados, que realmente a conscientização, né, das massas foi um fator determinante para a vitória e para a conquista efetiva desse movimento, né? Aí respondendo diretamente a tua pergunta, mas também falar em legalidade, isso claro que é um apontamento que eu faço, porque é muito natural e com todos os méritos e toda a honra, sempre que falamos em legalidade, destacar a atuação incontestável do governador Brizola. Mas acontece que existe também, e isso poucos livros, existe pouca literatura que aborda esse outro lado que eu vou falar para vocês, que deixo como forma de reflexão, né? Essa semana que o Jango sai de Singapura até Brasília, estrategicamente ele foi parando em vários países diferentes, estrategicamente. E nessa viagem, né, que aconteceu naturalmente num plano, né, longe, né, de onde acontecia a campanha da legalidade, foi onde Jango amadureceu a ideia de assumir no regime parlamentarista, o que contrariou, né, a imensa maioria das pessoas que aderiam, que estavam nas ruas, né, levantando aí a bandeira da legalidade, porque eles queriam legalidade, mas dentro da Constituição do 47, que outorgava para o Jango o poder no regime presidencialista. E eu vejo nisso uma sabedoria muito grande, porque ali pode ter sido, sim, evitado um derramamento de sangue em função dessa decisão responsável, ao meu ver, muitos entendem que foi uma decisão. Eu acho que até hoje, passados aí 50, 60 anos, eu acho que aqueles que no momento primeiro, inicial, no calor da hora, achavam que o Jango deveria assumir a qualquer custo, sem fazer nenhum tipo de negociação, esses mesmo, com o tempo, eles passaram a rever essas posições, né? Não só em relação à legalidade, mas também em relação ao golpe, quando o Jango não quer resistir. Esse era um perfil do presidente Jango Goulart. Ele era um líder pacifista, democrático, conciliador, e eu vejo muito mérito nesse tipo de atitude, porque colocar, né, o que seria natural em alguém eleito presidente, né, pelo voto direto, qual seria a atitude mais natural e compreensível até? É a pessoa brigar e bater pé pelo que lhe é direito constitucionalmente, né? Pelo que lhe é concedido pela Constituição. Mas essa capacidade de dar um passo atrás, estrategicamente, já pensando nos 2 ou 3 ou 4 que ele dará, como de fato deu, porque ele assumiu em 61, no regime parlamentarista, já pensando no plebiscito de 61, de 63, de janeiro de 63. Então, ele cede, nomeia ali Tancredo Neves, né? Foi seu primeiro ministro, depois houveram mais 2, né? Hermes Lima e Brechado da Rocha, né? Mas muito no sentido da pacificação, né? Tem uma frase que eu também uso muito, porque para mim ela fala muito sobre o perfil político do meu avô, e eu acho que ele fala exatamente nesses tempos aí de 61 que ele fala: prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Então, essa era a figura, né, do chefe de Estado que se apresentava, que tinha sido eleito com essas virtudes. Então, eu considero que, muito embora, né, tenha sido, talvez, uma frustração, como de fato foi para o governador de Brizola, né, o Jango ter assumido no regime parlamentarista, só que, de outro lado, eu considero uma decisão acertada, né, porque foi uma forma dele pacificar, mesmo abrindo mão do seu próprio direito em nome da coletividade,
E, afinal de contas, os agentes públicos têm que considerar, né, a coletividade antes dos seus próprios interesses, né? Quem vai para a vida pública abdica da sua própria vida particular, isso inegavelmente. E o Jango é o melhor exemplo disso, né? Acabou morrendo no exílio, né? Então, e tem outro detalhe, o presidente Jango Goulart, ele tinha uma liderança nacional, né? Ele estava enxergando não apenas sobre o contexto do Rio Grande do Sul, sobre o heróico contexto do Rio Grande do Sul, mas a responsabilidade do presidente Jango era a responsabilidade com todo o país. Isso é importante também falar. O Jango, ele acabou se consolidando como uma liderança nacional. Já era naquele momento. Tinha sido presidente nacional do PT, do velho PTB, né? Vice-presidente 2 vezes, agora eleito presidente. Então, e o governador Brizola, ele era mais consolidado naquele momento como uma liderança estadual. E, naturalmente, aí existem diferentes projeções de responsabilidade. Sempre destaco isso porque me parece que é um ponto de vista pouco abordado, né? Claro que é uma história paralela à campanha da legalidade, que sim, teve êxito, né? Mas eu também, como tenho essa responsabilidade até em função do sangue, né? Então eu sempre procuro abordar como forma de reflexão a decisão, né, do meu avô em assumir o regime parlamentarista, que depois, que na verdade o governo Jango presidencialista, olha só, foi apenas 1 ano, 2 meses e 23 dias. Foi de 61 a 64. Isso é o maior orgulho que a gente tem que ter, porque se um governo de 1 ano, 2 meses e 23 dias propõe, né, o que apresentou como metas, como prioridade, através das reformas de base, né, dialogando com o povo, reforma agrária, tributária, administrativa, reforma urbana, lei de remessa de lucros, reforma universitária. Então, assim, é o maior exemplo de que é sim possível propor os debates intensos, debates que atingem a base e não o vértice da pirâmide social. Reformas de base, porque ele queria inclusão daqueles que estão e se encontram até hoje à margem do sistema social, político e econômico. Até porque o governo do meu avô ele se encerraria em 65. Então, aqueles que insistem na cantilena de dizer que tem muitos, né? Então, o governo, o Jango Goulart era um governo fraco. Mas tu ia derrubar um governo fraco que teria pouco tempo de duração, porque em 65 haveria eleição? Muito pelo contrário. Eles derrubaram o governo porque era um governo muito forte, com muito propósito, com a carga varguista, né, de homens que seguiam ideais, homens que não abriam mão de seus ideais, né, e homens que acabam pagando, né, o preço da injustiça na própria pele, com exílio, torturas, perseguições, mortes. Eu mesmo nasci no exílio, né? E eu quero dizer que hoje é um orgulho muito grande, já concluindo essa parte, é um orgulho muito grande poder ser pré-candidato a prefeito de São Borja e, de alguma forma, retomar essa história. Porque meu avô saiu de São Borja, nunca mais pôde voltar, morreu no exílio, e hoje eu tenho a capacidade, a condição de voltar para São Borja, ser pré-candidato a prefeito. E quando a gente dialoga aqui, é óbvio que tudo isso vem à tona, né? Eu quero botar São Borja como uma protagonista no cenário nacional do Brasil em função dessa história. Tu nasceu onde, Christopher? Eu nasci em Londres, professor, porque acontece que quando nós fomos para o Uruguai, eu tenho 3 nacionalidades. Meu pai conheceu minha mãe no Uruguai, né? Em 73 aconteceu um outro golpe no Uruguai, então a perseguição era implacável. O meu avô foi perseguido. Exato. Aí meu avô tinha uma amizade com o Perón, então o Perón convidou, né, o meu avô para ir para Buenos Aires, porque no Uruguai já era insustentável, né, a perseguição, em função da Operação Condor. Em 74 o Perón volta, né? E aí o que acontece? Perón faleceu, morre Perón, assume a Isabelita Perón, e em 76, no início de 76, outro golpe na Argentina. Meu avô estava na Argentina. E aí, na Argentina, foi a ditadura mais sangrenta de todas, 30 mil mortos. Os amigos do meu avô começaram a ser mortos, assassinados, Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, amigos uruguaios, e foi descoberta uma tentativa de sequestro, né, num jornal, foi publicado no jornal de Mar del Plata, meu pai fala isso, que o meu pai meu pai e minha tia seriam sequestrados, né, isso foi ventilado. Então, meu avô mandou o meu pai e a minha mãe, meu pai com 19 anos, minha mãe com 18,
para um lugar que ele considerava um lugar seguro para o seu filho ter, né, para vir o seu neto. Fomos para a Inglaterra, por isso que meu nome é Christopher, né? Porque eu nasci na Inglaterra, e na época eu acho que o super-homem devia estar na moda, o Christopher Reeve, né? Não, eu faço essa brincadeira, mas... Né? Então, assim, 5 de outubro de 76, eu nasci. Eu sou o único neto que meu avô conheceu. Tem uma Polaroid que eu carrego, assim, uma foto que para mim é tudo, né? Tu vê, a primeira foto no primeiro dia da minha vida e a principal foto que eu tenho até hoje. Olha que loucura, mas é verdade. Uma Polaroid, né? E 6 de dezembro, meu avô faleceu. 6 de dezembro, 2 meses depois. E aí, claro, aí, né, meus pais vieram, né, já para São Borja. E aí aquela coisa, né? O meu pai com 19 anos, minha mãe com 18. E meu avô faleceu com 57 anos de idade. A vida do meu avô é muito... tudo é muito intenso, num curto... Tudo é intenso e num curto momento, curto período. A sua trajetória política, ela vai de 47 até 64. São lá 17 anos, porque depois no exílio, tu imagina 17 anos. Eu parou para pensar isso do prefeito Juliano, deputado Juliano, amigo Juliano. Ainda teve uma tentativa de organizar a Frente Ampla, né? E a Frente Ampla que depois, no exílio, claro, continuou fazendo política, mas eu digo assim, Juliano, sem mandato. Né? Juliano, o Jango, Lacerda e JK conformam em 66, né? A Frente Ampla. Isso, é isso. Mas eu passo a bola, então, para não ficar falando muito, né? Eu passo a bola aí para o... É ótimo nós conhecer essas tuas histórias. Se eu tiver a foto tua com o teu avô, vai ser ótimo. Né? Claro. Eu acho que, assim, refletindo aqui junto contigo, né? Eu acho que o grande diferencial, a grande questão do êxito da campanha da legalidade é que ela foi uma verdadeira campanha cívica, né? Ela uniu civis, militares, a sociedade civil organizada. A União Nacional dos Estudantes transferiu a sede da UNE para Porto Alegre, né? O presidente da UNE, ex-deputado constituinte, Aldo Arantes, falava pela cadeia da legalidade, né? O próprio João Amazonas, na época, em briga com o Luiz Carlos Prestes, era o secretário político do Partido Comunista aqui no Rio Grande do Sul e organizamos também colunas, né? Fizemos mobilizações e apoio à campanha da legalidade. Então, foi uma verdadeira campanha cívica, né? Que mostra para nós a capacidade de unir diferentes interesses em nome de uma pauta democrática, né? Em nome de um projeto democrático, que era o que o Brizola representava naquele momento, né? Mas não era qualquer democracia, era uma democracia que pensava o povo dentro dessa democracia, né? Acho que o Brizola, o grande diferencial do Brizola é essa visão do povo, né? Do trabalhismo brasileiro em geral, mas acho que do Brizola e do Jango é a presença do povo na história brasileira, né? A história do povo, a presença do povo na história brasileira. Como tu falou, o Jango era acusado de comunista por fazer as reformas de base, e o que o Jango queria era amenizar as contradições sociais, né? Ele queria exatamente apaziguar as contradições sociais. Muito mais um liberalismo de tipo russoniano, né? Do Jean-Jacques Rousseau, do que um capitalismo liberal ou keynesiano, né? Embora o keynesianismo tenha uma influência interessante. Juliano, eu queria só comentar uma história interessante do Brizola, nesse negócio da campanha da legalidade. Falei para ti que eu queria falar disso antes. E eu acho que esse é uma etapa da história do Brizola muito interessante, que é o momento em que o Brizola conhece o Che Guevara. O Flávio Tavares falava muito isso no documentário Tempos de Luta, que conta a história do Brizola. E por uma ironia do destino, eu fiz a minha pesquisa sobre o Uruguai no mestrado, viu, Christopher? No meu mestrado eu pesquisei o Uruguai, o processo de construção da Frente Ampla lá do Uruguai. Eu pesquisei no meu mestrado. E conheci um militante tupamaro que recebeu documentos da visita do Che Guevara ao Uruguai em 1961, que foi quando ele conhece o Brizola, que chama para dar vuelta al mate. No Uruguai ele chama o mate também de cabeça, né? Como se fosse a cabeça de porongo. Eles chamam isso então, para dar vuelta al mate, os uruguaios vão tomando chimarrão mexendo a erva, né? Eles mexem em sentido horário. Então, dar vuelta al mate é limpar o mate, mas também é dar um giro na cabeça. E a visita do Che Guevara ao Uruguai foi tão impactante
que supostamente fez todo mundo virar de cabeça para baixo, né? Mas o interessante disso é que também é marcante porque foi a primeira tentativa de assassinato do Che Guevara, em 1961. O Che Guevara sofre uma tentativa de assassinato durante uma palestra que ele dá na Universidade da República, onde participa o Che Guevara e o Salvador Allende, como presidente do Senado uruguaio. E nesse episódio acaba morrendo um professor uruguaio que estava disfarçado de Che Guevara no esquema para eles poderem disfarçar algum atentado. E nesse livro, eu vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente ver as imagens, tem imagens e trechos das falas do Che Guevara do momento em que ele encontra o Brizola, aliás, o contrário do Brizola, no momento em que ele encontra com o Brizola, né? Com o Che Guevara, perdão. Então, esse daqui é o livro, né, que conta a história. E essa Brizola encontra com o Che Guevara. Esse aqui é o presidente, aqui é o Che Guevara, o presidente do Uruguai, Aedo, né? E aqui o Brizola mateando aqui com o Che Guevara. O Brizola compôs a delegação de recepção do Che Guevara. Quando o Che Guevara chegou no Uruguai, o Brizola já estava ali representando o governo brasileiro. E aqui, né, o registro na imprensa, no Diário Action, 8 de agosto, olha só a importância, né? Nós estamos falando da campanha da legalidade ter estourado no dia 25 de agosto, e ele conhece o Che Guevara no dia 8 de agosto, e esse encontro com o Che Guevara foi, sem dúvida, muito impactante, né? Esse daqui, mais uma vez, do encontro deles. E aqui, mais uma imagem aqui, eu queria chamar a atenção do discurso do Che Guevara, porque após o momento em que o Che Guevara faz o discurso dele, o Brizola é o único da delegação brasileira que aplaude o discurso do Che Guevara. E ele olha para o Flávio Tavares e diz: Che, preciso falar com esse cara. Preciso falar com esse cara. E ele vai atrás até conseguir falar com o Che Guevara. E olha só a declaração que o Brizola dá sobre o discurso do Che Guevara. Olha lá. Principalmente, é uma tomada de posição de grande coragem. E apesar de algumas observações que se podem fazer, disse grandes verdades. Fiquei com a impressão de que a consciência da América Latina não permitirá que ninguém toque Cuba. E, ao mesmo tempo, que ninguém conseguirá negar que a América Latina deve à Revolução Cubana. Essa grande prestação de serviço de mais grande volume desse século, né? Então, a Revolução Cubana ela impactou aqui, mais uma vez, o Brizola com o Che Guevara, nesse encontro que, sem dúvida, marcou. Aí isso já é outra etapa, né? A Operação Brother Sun, de tentativa de, né, durante o processo do golpe. Mas esse encontro do Che Guevara com o Brizola foi muito marcante, inclusive, para a atuação política do Brizola no período da ditadura, né? Porque durante esse período, então, da ditadura brasileira, o Brizola teria recebido apoio, inclusive, né, para a organização aqui de um movimento importante, Juliano. Até, de repente, valeria a pena falar com o nosso amigo André Agostini sobre aquele movimento famoso chamado Guerrilha de Três Passos, né? Aquele movimento que o Brizola tenta organizar de resistência à ditadura aqui na região das Missões. E, sem dúvida, impacta muito, né? O Brizola, quando ouve o Che Guevara, tem um certo salto de consciência, né? E a campanha da legalidade acontece logo na sequência disso, né? Então, também um fato, uma curiosidade importante aí do nosso amigo Brizola. Excelente. Gostei muito da fala de vocês. Eu achei muito bacana os documentos que o Xuxa trouxe aí também, o resgate do perfil do presidente João Goulart que o Christopher trouxe. Prova que o João Goulart não merecia ter sido destituído, não merecia ter sido colocado, porque o perfil dele era um perfil extremamente conciliador. Ele jamais representou uma ameaça. Eu estou com um problema aqui no meu som, vocês devem ter percebido, né? E eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, começando o Christopher, terminando o Xuxa em 5 minutos cada um, para a gente encerrar aqui. Pode ser? Tá bem, Juliano. Bom, quero dizer que foi um prazer muito grande estar dialogando contigo,
né, com o professor Matheus, né, essa turma forte aí de Passo Fundo, a turma guerrilha, né, e eu estou fazendo barulho com a caneta aqui, a minha esposa está dizendo para não fazer barulho, porque senão vai o som aí. Então, assim, Juliano, quero te dar um forte abraço, tá bem? Matheus, forte abraço, obrigado, um tema muito importante. E a gente tem que também sempre lembrar, nesses últimos minutos aí que eu estou falando aqui da minha, né, as consequências disso no contexto atual, né? Hoje nós temos um governo que propaga novamente o regime de força, muito embora tenha sido eleito num governo democrático, mas que tem essa consciência enraizada da velha ditadura militar, a política do cala-boca, né, a política da repressão, né, isso está enraizado, né, nessa gestão do governo federal, e a política, né, do ataque aos direitos humanos, a política do ataque à democracia, a política do ataque aos valores, né, ao Estado Democrático de Direito. Né? Então, a nossa missão fica redobrada nesses tempos atuais, porque este legado que nós tratamos aqui hoje representa um paradoxo, representa uma nova linha, representa uma alternativa, né? Só que alternativa justa, alternativa que pode fazer com que o país seja emancipado através de conceitos como soberania nacional, né? Através de uma política externa que paute as relações, né, de forma independente, que era o que Jango queria, né, política externa independente, sem alinhamento nem aos Estados Unidos, na época ele falava isso, ou sem alinhamento, né, à velha União Soviética, porque acreditava no potencial do Brasil. E nós hoje temos um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos da América, se mostrando como um verdadeiro vassalo, né, do que era e do que segue sendo o imperialismo americano. Alguns acham que esse termo é um termo ultrapassado, o imperialismo americano. Acontece que vender o país para o império, para o império americano, no caso, vender as maiores fontes, né, de riqueza, as nossas capacidades aí de geração de renda próspera para circular a economia, nossa própria economia, para deixar isso na mão, né, de um país, né, que sempre representou o arbítrio, a perseguição, as nossas liberdades democráticas, é o que há de mais temerário. Por isso que o trabalhismo, por isso que Getúlio Vargas, por isso que Jango é a resposta necessária que o povo brasileiro, que São Borja, que Passo Fundo, que Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul, que o Brasil precisam urgentemente. Obrigado, Juliano. Obrigado, professor. Valeu, Christopher. Em primeiro lugar, parabéns aí, né, Christopher, Juliano, pela atividade. Acho que está claro a atualidade do debate, né, e da questão. Para encerrar, eu queria só lembrar uma frase que um amigo meu, que é professor de História, espero que ele esteja assistindo aqui também, para mim poder homenagear ele, ganhar uns créditos, né, ganhar uns pontinhos com a parceria. O Luciano Pimentel diz, quando o Bolsonaro se elegeu, o Juliano conhece, é um professor de História aqui de Passo Fundo, ele disse que ele quando o Bolsonaro se elegeu, ele disse, eu acho que deram uma segunda chance para o Jânio terminar o mandato, né? Então, eu acho que isso revela a atualidade dessa nossa discussão, né? E a campanha da legalidade, ela nos aponta que perspectiva? Nos aponta a perspectiva de que, num momento preciso dos anos 60 do Brasil, com as transformações do capitalismo brasileiro, a formatação da sociedade brasileira, a capacidade de unir interesses em prol do desenvolvimento do país e que tinham a democracia como vértice, como o grande desaguador dessas plataformas, né? Que foi renovada no final da ditadura. A democracia simbolizava desenvolvimento, a democracia simbolizava justiça social, a democracia simbolizava soberania, né? E eu acho que, novamente, esse é o debate colocado. Como que nós conseguimos, usando o exemplo, inclusive, aqui da Argentina, repetindo a frase da Cristina Kirchner e do presidente, esqueci o nome dele agora. Oi? Alberto Fernandes, atual. Alberto Fernandes, quando ele disse que eles souberam unir vontades, e a democracia como vértice dessa capacidade de unir os interesses do desenvolvimento, da democracia, da justiça social, para construir um país de fato soberano. Nós estamos diante da desagregação completa dos estados nacionais como nós conhecemos.
O estado de bem-estar está sendo desmontado na Europa, e o nosso estado de bem-estar, que é esse estado que a gente pode chamar oriundo do varguismo, também vem sendo desmontado ou superado, mas não superado por algo que aprofunde a igualdade social no Brasil, que aprofunde a soberania, mas esse processo, hoje em dia, vem sendo atacado e superado por um ultraliberalismo radical e conservador, né? Aliado a um pensamento ultraconservador, obscurantista, que nos faz, Christopher, no Brasil de 2020, com que 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Um tema que foi resolvido pelos gregos há 300 anos antes de Cristo, que erraram por 300 quilômetros a circunferência da Terra só por projeção matemática. E nós estamos voltando a discutir terraplanismo, gente. Então, veja o tamanho do nosso problema, né? Então, hoje em dia, é esse o processo. Unir o pensamento científico, unir os democratas, unir os patriotas em torno de um Brasil independente, né? Soberano e justo com o seu povo. Acho que essa é a grande mensagem da campanha da legalidade que fica para nós hoje em dia, né? Olha, só me resta agradecer vocês, pedir desculpas aqui pelo meu áudio que está muito ruim. Agora melhorou. Não, incrivelmente, Juliano, incrivelmente agora está perfeito. Agora pois tá... são coisas da vida, né? Dizer que o Xuxa deu uma excelente aula para nós aqui. Olha, Xuxa, os elogios aqui são muito grandes, a tua participação, viu? Todo mundo aqui te elogiando, a forma como tu deu a aula, esse documento que tu traz do Brizola, né? Um encontro dele com o Che Guevara, que pode ter marcado muito a personalidade do Brizola, certamente tornar o Brizola um pouco mais radicalizado, como nós nos lembramos muito dele aqui na campanha da legalidade. O Christopher resgatou o papel do avô dele como uma figura que tinha um projeto nacional, que tinha um projeto de nação, e que era essa figura da política conciliadora, era característica dele. E isso, na minha opinião, Christopher, é uma demonstração que ele não podia ter sofrido o golpe. O golpe foi realmente um golpe criminoso, né? Um golpe bandido que foi dado contra o presidente Jango, porque o presidente Jango ele queria construir as bases mínimas que o país precisava, né? A reforma urbana, um grande programa habitacional, uma reforma agrária nos moldes do sistema, para distribuir terra, para gerar renda, para gerar emprego. O Jango queria construir a universidade, desenvolver a educação, valorizar a moeda nacional, né? Conter a inflação brasileira. Quer dizer, eram coisas primárias, assim, eram coisas estruturais. É como ele disse, eram as reformas de base que o país precisava para construir um caminho de desenvolvimento. E, lamentavelmente, né, essa turma golpista, liderada pelos Estados Unidos, influenciada pela Guerra Fria, liderada pela direita nacional golpista, que perdia eleição após eleição, e quando ganhou ainda o cara deles não governou como eles queriam e ainda renunciou, que era o Jânio Quadros, como lembrou o Xuxa aqui, na segunda oportunidade para o Jânio Quadros, que o Luciano Pimentel se referiu. Então, essa turma ela perdia eleição após eleição, sofria derrota após derrota. E está no DNA da direita brasileira o golpe. Está no DNA deles. Eles tentaram em 54, o Vargas impediu com o suicídio. Eles tentaram em 61, o Brizola impediu com a legalidade. E em 64 eles conseguiram derrubar o presidente Jango, e o presidente Jango é o único presidente brasileiro que morreu no exílio, sem poder voltar para sua terra, com saudades de São Borja, querendo retornar para casa, olhando as luzes da cidade, lá da Argentina, lá do outro lado do Rio Uruguai, e sentindo saudade da sua casa. Por isso, construir uma vitória trabalhista de esquerda, socialista, com aliança com os comunistas, com o Partido dos Trabalhadores, com a Esquerda Unida em São Borja, com o nome Goulart, é muito simbólica para todos nós. E nós queremos te ajudar, Christopher, nessa tua caminhada, nessa tua trajetória, porque nós acreditamos que tu tem
todas as condições de construir uma nova etapa para a tua terra, porque é a tua terra, porque tu poderia ter nascido em São Borja, tu não nasceu em São Borja porque os caras deram um golpe, porque os caras derrubaram o Jango, porque os caras levaram o Jango para o exílio e depois não deixaram sequer ele voltar para casa vivo, né? E também, Xuxa, resgatar aqui de Passo Fundo uma figura que fez a cobertura dessa conferência que aconteceu em Punta del Este, que foi o Tarso de Castro. O Tarso de Castro esteve cobrindo, como jornalista, esse evento internacional que ocorreu aí no Uruguai, e ele tem uma foto, inclusive, com o Che Guevara, né? Não sei se tu sabia disso, né? Mas ele tem uma foto com o Che Guevara que dizem que ele utilizou essa foto, o Tarso de Castro, que era um grande galã, né? Que é uma figura extraordinária do jornalismo brasileiro, que é uma figura extraordinária que saiu aqui da nossa terra de Passo Fundo, que construiu os maiores jornais do Brasil, e foi o grande construtor do Pasquim, o Tarso que criou a ideia do caderno de cultura no jornalismo brasileiro, e que era um cara extraordinário, né? Não é porque é da nossa terra aqui de Passo Fundo, né, Xuxa? Mas ele era um cara extraordinário. E ele usava essa foto que ele tinha. Ele usava essa foto que ele tinha com o Che Guevara, Christopher. Ele usava essa foto que ele tinha com o Che Guevara, dizem os amigos, que para conquistar algumas garotas, alguns amores, né? Entre elas a grande atriz Candice Bergman, né? Que ela não dava bola para ele, não olhava para ele, e quando ele puxou a foto com o Che Guevara e disse que ele participou da Revolução Cubana, ela então começou a ouvir ele, começou a dar bola para ele. Era uma figura extraordinária. Tu trouxe essas notícias todas aí, Xuxa, do Brizola, mateando, né, com o presidente do Uruguai e mateando com o Che Guevara, e o Tarso esteve ali, participou desse processo, fazendo a cobertura como jornalista. Veja que interessante isso também, e nós faremos em breve uma live sobre o Tarso de Castro, porque é essa figura que tem que ser resgatada para Passo Fundo primeiro, né? Porque a cidade dele tem que reconhecer ele como esse jornalista extraordinário que ele era, e um cara à frente do seu tempo, sensacional, uma figura que nos deixou de forma muito prematura, nos deixou muito cedo, e que tem um legado fantástico, viu, Christopher? Eu vou te emprestar, quando eu for a São Borja te visitar, eu vou te levar o livro que o Tom Cardoso escreveu sobre o Tarso de Castro para te ler. Vou te emprestar, porque eu só tenho um exemplar, tá? Eu não posso te deixar ele. E vou te convidar a assistir o filme, né? Se tu não assistiu ainda, assista o filme que foi feito, que é um filme maravilhoso sobre a história do Tarso de Castro. E muito bacana esse resgate que o Xuxa fez do encontro do Brizola com o Che Guevara. Acho que esse é um assunto pouco explorado, viu, Xuxa? Na nossa historiografia, nós poderíamos ter mais documentação sobre isso, sobre esse processo. E, por fim, queridos amigos e companheiros, eu fiquei muito feliz de encontrar vocês dois. Eu não tinha visto ainda o Xuxa dando aula, depois que ele se tornou professor. Eu conheço o cara que é bom só no observar e no olhar. Então, a gente vê quem é bom professor, quem não é, quem tem conteúdo, quem não tem. Eu lembro, assim, Xuxa, quando a Lisbeth Cosman, né, a nossa Lisbeth Cosman aqui, quando ela foi dar uma aula uma vez num curso, e eu falei para ela, Liz, tu é uma professora extraordinária, né? E ela deslanchou como professora, se tornou uma grande professora. E tu também viu, Xuxa? Tu é um baita professor, eu tenho certeza que as tuas aulas têm muita qualidade, está sendo muito elogiado aqui na live por esse trabalho que tu realiza, e certamente os alunos devem te elogiar bastante. E, Christopher, mais uma vez, amém. Muito obrigado pela parceria, né? Nossa amizade vai além da política, tu sabe disso, né? Nós não estamos juntos em todos os lugares, o PCdoB e o PDT, né? Até porque tu sabe que o PDT é um partido muito respeitado por todos nós, a gente respeita muito Ciro, respeita muito Lupe, respeita muito Ciro, que é o atual presidente do PDT aqui, o Ciro Simoni, foi meu colega deputado, tenho uma grande amizade pela Juliana Brizola,
Nós temos quadros trabalhistas hoje no PCdoB que eu tenho o maior orgulho, e eu cito dois aqui, o teu pai e o teu irmão, que eu me tornei muito amigo do João Marcelo, um cara super querido, assim, uma figura humana extraordinária, o teu irmão, viu? É um cara, assim, sensacional, nosso pré-candidato a vereador lá em Sapucaia, um médico humanitário formado em Cuba, viu, Xuxa? Eu ia gostar muito de conversar com o irmão do Christopher, porque é um cara, assim, de um nível elevadíssimo, uma figura humana extraordinária. Agora, tem lugares, viu, infelizmente, Christopher, que o PDT não se diferencia muito do PSL, lamentavelmente. E eu tenho olhado o trabalho que o Lupe está fazendo, o trabalho que o Ciro está fazendo de reorganizar o PDT a nível nacional, e tenho certeza que o presidente Ciro Simoni fará também um trabalho aqui no Rio Grande de recolocar o PDT no trilho que é do PDT, que é o trilho esquerdo. O PDT é um partido de esquerda, não tem jeito, está no DNA do PDT, e nós precisamos construir essa unidade do PDT, do PSB, que também, às vezes, vai para o lado, como dizia o Brizola, costeia o alambrado, depois volta, né? Nós precisamos unir toda essa turma numa frente ampla, como falou aqui o Xuxa. Nós precisamos construir a frente ampla em defesa da democracia aqui no Brasil e, quem sabe, uma frente ampla política permanente entre os partidos de esquerda e de centro-esquerda, construindo um frentão para enfrentar essa direita fascista burra, essa direita fascista ignorante, anti-ciência que nós temos aí no país, e muito bem lembrado pelo Christopher, que é o imperialismo que eles seguem, né? Eles são capachos americanos, batem continência para a bandeira americana, vão comemorar o 4 de julho na Embaixada Americana e ainda pedem para os americanos virem explorar a Amazônia. Vocês viram esse último vídeo que saiu agora, né? Do presidente Bolsonaro pedindo aos americanos que venham explorar a Amazônia. É o fim da picada, realmente, o nível que o Brasil chegou. Amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Christopher, força e fé. Tu tem estrela, tem nome, tem capacidade. Como diria o Brizola, tem conteúdo, né? E eu tenho certeza que tu vai ser uma grande liderança do povo de São Borja. Parabéns mais uma vez, Xuxa. Boa noite a vocês, todos que nos acompanharam, todos os amigos. E sábado faremos uma live com o governador Tarso Genro, às 18 horas aqui nesse canal, das 18 às 19 horas, para debater com ele a conjuntura, mas principalmente para debater com ele o programa Territórios da Paz. Eu e a companheira Valquíria Bispo estaremos conversando com o governador Tarso para ver o que nós podemos trazer desse programa Territórios da Paz, que foi um sucesso de segurança pública preventiva no Rio Grande do Sul, aqui para Passo Fundo, porque nós acreditamos na segurança pública preventiva, com os alunos tendo acesso à cultura, com as crianças tendo acesso ao esporte, ao lazer, ao meio ambiente, para que a gente possa prevenir a violência, prevenir as drogas e construir uma sociedade mais segura. Por isso é imperdível essa live com o Tarso, que foi um governador que aplicou esse programa no Rio Grande do Sul, que deu muito certo, Territórios da Paz, e que foi ministro da Justiça que estabeleceu o PRONASSE, que foi um Programa Nacional de Segurança Pública também de grande sucesso. Muito obrigado, um abraço, queridos, boa noite a todos vocês.